Olá, muito boa tarde, minha Paraíba. Quinta-feira, estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que acompanha a programação da sua TV Arapuã. Que bom encontrar você nessa movimentação do dia a dia, acompanhando aqui o programa, cada programa, no estúdio, as movimentações, muita equipe toda trabalhando para levar a melhor informação, o melhor conteúdo para você aí do outro lado da telinha, seja aqui em casa, seja no trabalho. E o nosso assunto de hoje, acompanha aí, ela estava ali estourando no rádio, na Arapuã FM, a gente arrastou ela para cá na TV para bater um papo também. Eu estou falando da doutora Tawane Frazão, ela é cardiologista, atua lá no Metropolitano e tem participado, realizado, assistido os transplantes de coração aqui na Paraíba. É a pessoa certa para falar sobre o tema, doutora Tawane. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Rede Verdade. Obrigado pela presença. Obrigada, é sempre um prazer estar trazendo essa informação de qualidade. Bom demais. Professora também na área, né? Ensinando a novos médicos e novos cardiologistas aí. Doutora Tawane, vamos para o assunto, né? Sempre, nunca sai de atenção do brasileiro como um todo, em função, pode até me dizer quais são os índices aí de problemas cardíacos do brasileiro, mas ganhou ainda contornos de maior atenção quando sai a notícia do apresentador Fausto Silva, Faustão, famoso nacionalmente, um dos homens mais ricos do Brasil, com problemas de coração, insuficiência cardíaca, com problemas de coração, entrando ali numa lista de espera de transplante. Aí todo mundo fica dizendo assim, mas meu Deus, se Faustão está passando por um problema desse, imagine um cidadão comum de insuficiência cardíaca. Quais são os fatores que levam a uma situação como essa, naturalmente ilustrando Faustão aí pra gente? Perfeito. Então, a gama de doenças que podem causar insuficiência cardíaca é muito diversa. Então, hoje no Brasil, a principal causa de insuficiência cardíaca é a doença coronariana, é o infarto. Mas nós podemos ter, por causas congênitas, por exemplo, eu falo sempre sobre a miocardiopatia hipertrófica, que é a maior doença prevalente do jovem. Você pode ter por abuso de álcool, você pode ter um paciente que é hipertenso de longa data, descompensado, que vai culminar numa insuficiência cardíaca. Você tem uma miocardite, ou seja, inflamação do músculo pós algum vírus. Então, teve muita repercussão pós-Covid. Então, eu tenho pacientes no meu consultório que ficaram insuficientes cardíacos por conta do Covid, né, no pós-Covid. Então, você vai ver que a gama de doenças que podem causar insuficiência cardíaca é muito ampla. Eu vou lhe repetir uma pergunta que ele fez lá no rádio, que era o seguinte: se a gama é muito alta, assusta o fato da lista ainda ser pequena. Por que ela é pequena? Tem duas razões, tá certo? Primeira razão, a grande maioria dos pacientes insuficientes cardíacos respondem bem aos remédios. A gama, o arsenal terapêutico que nós temos hoje na cardiologia para insuficiência cardíaca, principalmente essa mais avançada, ela é muito grande, certo? E segundo tópico que eu não falei na rádio, mas que eu gostaria de falar, é que a fila de transplante tem muitos pacientes graves. Então, eles não conseguem sobreviver por muito tempo. Então, os que não transplantam morrem. Então, infelizmente, a gente tem o que é também... uma causa bem mais triste, né? Muito mais triste. Agora, mas de toda forma, se o número de causas é um número variado e amplo e qualitativo, a gente se assusta do ponto de vista do seguinte: olha, eu posso ser muito facilmente entrar numa lista de provável receptor com necessidade do transplante cardíaco. Os remédios e os tratamentos é que resolvem isso, né? Que retardam essa grande quantidade. Mas, a rigor, todo cidadão com essa insuficiência é um potencial, né? Isso, a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva, infelizmente. Nós não temos cura. É como a diabetes. Você tem cura para diabetes? Não tem. Você controla. Você controla. Então, a insuficiência cardíaca é do mesmo jeito. Com os remédios, a gente consegue aumentar esse tempo de platô, esse tempo que o paciente fica assintomático ou oligossintomático, ou seja, poucos sintomas. Então, ele vive uma vida compatível com a idade dele por conta do arsenal terapêutico, mas chega um momento onde você pode evoluir, mesmo com os remédios,
há uma descompensação de insuficiência cardíaca, você tem que ir para o hospital, tem que ser hospitalizado, às vezes com necessidade de droga vasoativa, de dobutamina, que é uma droga para ajudar o coração a bater, que foi o caso de Faustão, né? Ou seja, se depois de um infarto, durante um tratamento de uma percepção de um problema, de uma insuficiência cardíaca, se o cidadão, esse é o recado que eu queria passar para ele, se o cidadão não tomar cuidado com todo o que está prescrito no tratamento e o que está prescrito numa vida saudável, ele tem dois caminhos, ou morre ou entra na lista de espera de transplante. Não é uma coisa tão rara. É rara em função dos cuidados todos, mas se descuidar, vai ali para essa situação. Exato. Então, se eu pudesse dar uma estimativa de todos os pacientes insuficientes cardíacos que eu trato, 5% precisa de transplante. Pronto, tá certo. Entendeu? Então, assim, a gente tem 95% que são respondedores à terapêutica clínica. E eu estava até comentando na rádio mais cedo que eu tenho pacientes que têm uma fração de ejeção, que é a maneira que a gente estima a insuficiência cardíaca, abaixo de 20, então o normal é acima de 55, ou seja, insuficiência cardíaca já considerada avançada, que corre maratona. Ah, tá. Entende? Certo, que consegue controlar. Consegue controlar, consegue viver bem, consegue ter uma capacidade funcional tão boa que ele corre lá a sua maratona de 5 quilômetros e tá tudo bem. Eu tô batendo nessa tecla porque o que é que eu fiquei assustado quando a senhora fez a leitura? A gente fica imaginando, o leigo imagina que entrar numa lista de transplante de coração somente para casos gravíssimos e absurdos. Mas, na verdade, só dizendo, na verdade, todos aqueles que têm a insuficiência são potenciais receptores e consegue controlar e sai da lista. Mas o caso ali do Faustão, assim, não é só porque alguém teve ali um problema grave. Não. Na verdade, todo aquele que, ou de forma congênita, nasceu com a cardiopatia, ou que ao longo da caminhada adquiriu essa insuficiência, ela é um potencial para ir para a lista, né? Então, isso talvez é um dado que assusta um tanto quanto para a gente cuidar um pouco melhor. Mas para falar de transplante, ao longo dos anos todos, como é que a senhora avalia a evolução do ponto de vista da eficiência de um processo de transplante de coração? Eu amo responder essa pergunta, né? O transplante cardíaco é recente, né? O primeiro transplante cardíaco foi em 1954, foi no coração de um chimpanzé. Chimpanzé doou. O receptor, infelizmente, durou 30 minutos, morreu. Então, você imagina que hoje nós temos uma expectativa de vida, antes era 30 minutos com o chimpanzé, depois foi através de humano para humano, aumentou mais. E aí, na década de 70, o transplante teve uma melhora de prognóstico incrível com a descoberta da ciclosporina, que é um imunossupressor importante no transplante. E hoje você vê uma média de pacientes que vivem 15, 20 anos pós-transplante e principalmente com uma vida saudável e adequada para a idade. Porque antes ele vivia cansando para pentear o cabelo, cansando para tomar banho, cansando para fazer qualquer coisa. E depois do coração, depois do transplante, ele tem uma vida normal, sem cansaço, é incrível. Qual é o perfil do coração do doador? Como é que tem que ser o perfil ideal do doador? Pronto. Então, para o coração, né, vale salientar isso, que todos os órgãos não são iguais os critérios, certo, né? Então, para o coração, a gente prioriza sempre um coração abaixo de 50 anos. Tá certo? Então, aquele coração abaixo de 50 anos, um coração de um doador que não está em sepse grave, com muita droga vasoativa, noradrenalina, ou seja, um coração que pode estar infectado, porque a partir do momento que você põe num receptor, você pode ter uma chance maior de infecção, né? Então, a gente faz uma avaliação bem detalhada desse coração doador e a gente constatando que é um coração viável, um coração bom, um coração que bate adequadamente, um coração saudável, a gente aceita e aí corre o ranking para ver para quem ele vai ser compatível. Para fazer essa classificação. Eu ainda vou perguntar sobre essa classificação de como é que se faz essa escolha, né? Ou como essa fila anda. Que eu acho que vocês nem gostam muito de usar a expressão a fila, né? Mas como isso anda. Mas antes, em relação ao doador. Se alguém com mais de 50 anos, colocar as pessoas com até 50 anos, de certa forma, restringe e limita a quantidade de possibilidades. Sim. Se alguém com mais de 50 anos que tem uma vida saudável e está bem, esteve uma vida bem, não pode ser doador, assim, com 60 e poucos? Não, na verdade, a gente
a gente prefere um órgão abaixo de 50 anos. Certo. Mas, por exemplo, se tem um órgão acima de 50 anos, que você conseguiu, por exemplo, fazer um cateterismo, ver que as artérias são boas, é um coração que fez um eco, tem uma fração de ejeção normal, ou seja, bate bem, a gente pode sim considerar. Pode usar, certo. Se ele tiver, né? Pode. Vamos lá. E esse critério de encaminhamento? Como é essa lista, né? Como é que está nessa lista e como é que é feita essa escolha? Então, eu quero primeiro dar uma informação de utilidade pública, principalmente para os médicos jovens que estão no PSF, que estão nas UPAs, que estão aí recebendo os pacientes de tudo quanto quer lugar. Se seu paciente tiver uma insuficiência cardíaca mais avançada e ele cansar aos mínimos esforços, ou seja, está penteando o cabelo, está cansando, está indo no banho, está cansando, você fez a terapêutica otimizada, ele continua cansando, você pode encaminhar através da APAC para o Metropolitano, que nós temos um ambulatório especializado em insuficiência cardíaca avançada e transplante cardíaco. Então, não retenha esse paciente no seu consultório, porque lá no nosso ambulatório nós vamos poder dar a esse paciente um tratamento mais especializado. Olha tá só, certo? Mesmo adotando vários protocolos e não está obtendo resultado, não adianta insistir naquilo. O encaminhamento é isso. Tem que ir para o médico especializado. O Hospital Metropolitano... É um dos serviços que é credenciado para transplante cardíaco, que tem uma equipe especializada em insuficiência cardíaca. Então, assim, é importante, porque às vezes o generalista encaminha mais tarde demais, quando o paciente já perdeu o time, entendeu? Então, isso é muito importante, que, de uma maneira geral, os médicos, eles estavam acostumados a não ter esse serviço aqui na Paraíba, porque se passaram 10 anos sem se transplantar. Então, desde 2020, o Hospital Metropolitano credenciou o transplante cardíaco aqui na Paraíba. Então, a gente tem mudado essa cultura e oferecido aos médicos, né, aos colegas médicos da Paraíba, que tragam esses pacientes para que possam ser melhor assistidos pela equipe especializada. Não estiquem a corda. Perfeito. Certo. E aí tem que ter um espaço lá. E aí, como é esse processo de identificação, dizer, olha, aqui é para ir para um transplante, aqui só resolve com transplante. Perfeito. Então, o coração vai dando sinais, né? Então, como eu falei aqui anteriormente, aquele paciente que mesmo com toda a terapêutica, ele continua cansando para os mínimos esforços, para tomar um banho, para pentear o cabelo, para vestir uma roupa, para dormir, esse paciente você tem que acender a luz vermelha. E aí, o que é que acontece com esse paciente? Ele vai internar. Ele vai começar a precisar de ir para a UPA, ir para o pronto atendimento. Para quê? Para tomar remédio na veia, para desinchar. Vai precisar de droga vasoativa e, em última instância, de um dispositivo mecânico, né? Então, esses daí são mais graves. E aí, eles precisam de uma efetividade na hora de indicação do transplante para que a gente possa, em tempo hábil, salvar a vida desse paciente. Tá, mas assim, não sei se você consegue responder isso, mas a gente fica imaginando, pro Faustão, por exemplo, se ele quiser furar a fila, ele fura. Não fura. Por que não fura? Ele não fura porque nós temos uma central única no Brasil, tá? Uma central nacional de transplante. Certo. Então, a fila, ela é única. Tá? Então, ela tem a fila nacional e tem a fila estadual. Então, a gente vai dar prioridade a quem? Há vários critérios. Primeiro, o tempo que o paciente foi listado, né? Então, eu não posso furar a fila, tá certo? Então, a questão cronológica... Cronológica é válida e ninguém pode furar. Quero furar porque... Não existe isso, é impossível, Segundo ponto, existe também o critério de priorização. Então, dentre dos pacientes graves que estão esperando na lista, tem aqueles que vão morrer essa semana, vão morrer esse mês. Então, esses pacientes vão ter prioridades. Então, que paciente é esse? Aquele paciente que está no hospital tomando uma medicação para fazer o coração contrair, para ele viver. O nome dessa medicação é dobutamina. Então, os médicos tentaram desmamar, não conseguiram, ou seja, ele só está vivo porque está na dobutamina. Então, esse paciente, se a gente não transplantar, ele vai a óbito muito precocemente. Então, ele entra como priorização. E o paciente que está em assistência mecânica, assistência circulatória mecânica. Então, está no ECMO, está, enfim, precisando de aparelhos para que o sangue circule. Então, veja que é ainda um paciente mais grave. Então, esses pacientes, eles têm prioridade, mas não é que eles furam fila. É porque existe o bom senso, existe a lei regulamentada que nos autoriza a dar priorização a esse paciente, porque nós queremos, no final das contas, salvar todo mundo. E nesse caso, me parece que são requisitos concretos, não é por parte da subjetividade ou do achismo do médico dizer, olha,
olha, esse aqui está grave. Não, Isso. ele está com critérios específicos. Exato. E aí ele consegue entrar e fazer o transplante. Com prioridade. A história geográfica, olha, o doador é da Paraíba, então tem que ser da Paraíba. Não tem isso ou não tem? Tem sim. Perfeito. Então, assim, o tempo de isquemia, que é o tempo que o órgão fica fora do corpo do doador, até ele chegar no receptor, a gente chama esse tempo de isquemia. Então, esse tempo não pode passar de 6 horas. Contando com tudo, o coração não pode. Vai onde? Porque senão vai numa solução para conservar. Certo? E aí o que acontece? Se tu passa de 6 horas, a chance de rejeição é altíssima. Então a gente não pode passar de 6 horas. Então é melhor salvar alguém próximo do que perder esse coração para frente. Exatamente. E assim a gente faz o transplante. Quando um doador vem da Paraíba, a primeira oferta é para a nossa lista da Paraíba. Então, se na Paraíba não tem ninguém compatível com aquele coração, aí sim a Central Nacional oferta para os demais estados. Então, Recife pode pegar, Fortaleza, tendo logística para isso. Cada estado vai ter a sua logística. Isso quer dizer que um estado que faça boas campanhas de doação de órgãos, ele tem capacidade de dar a seus filhos do estado uma maior capacidade de opção. Perfeito. E nesse quesito eu quero parabenizar a Paraíba, porque só esse ano nós fizemos 4 transplantes cardíacos no Hospital Metropolitano. E só esse ano já 4? Só esse ano já fizemos 4 transplantes cardíacos. Então, isso é o resultado de quê? De uma população comprometida com a doação de órgãos. Então, a gente é infinitamente grato a essa família que, em meio a tanta dor, consegue ter esse ato de generosidade, de amor ao próximo, de empatia e salvar vidas. Que coisa bacana. E qual é o índice de sucesso, digamos assim, desses transplantes? O sucesso em relação à cirurgia é altíssimo. Então, assim, a cirurgia, dificilmente ela é mal sucedida. Então, aqui no estado da Paraíba, por exemplo, não houve ainda algum transplante que o paciente, morreu na sala de cirurgia. Não teve, tá certo? Mas qual o grande problema, o grande desafio, na verdade, né? Primeiro, a rejeição. Então, por isso que nós somos tão rígidos em relação ao painel imunológico, em relação à tipagem sanguínea, em relação a vários outros critérios. Para quê? Para que seja compatível o doador com o receptor, para que não haja rejeição. E assim, o segundo grande desafio é a infecção, porque a gente vai precisar usar remédios que diminuem a imunidade, que são os imunossupressores. Então, esses remédios predispõem à infecção. Então, por isso, a preocupação de não trazer um órgão infectado. Então, se o doador está lá fazendo 40 graus de febre, com leucócito muito, muito alto, precisando de droga vasoativa, noradrenalina muito alta, então existe esse risco desse coração vir realmente com bastante infecção e a gente fica mais receoso. Então, é preciso realmente uma avaliação individualizada, porque nós temos esses 2 grandes desafios no pós-operatório do transplante cardíaco. A senhora registrou que tem casos aí de 15, 20 anos a mais com a vida do transplantado. Sim, com certeza. Né? É incrível você poder ver um paciente que tinha um prognóstico de meses de vida, transplantar e aí ter agora uma esperança de 15, 20 anos, enfim, uma média de pelo menos 12 anos. É incrível, né? A cirurgia ali, aquele momento ali é extremamente complexo, sim. Para o leigo é bem surpreendente. Na verdade, não só complexo, é um momento onde a equipe ela se doa por completo. Porque seja o que a gente estiver fazendo, eu lembro que o último transplante eu estava de férias em Fernando de Noronha, a central me ligou para avaliar o coração, então eu parei tudo que eu estava fazendo, graças a Deus eu estava numa pousada maravilhosa, e aí eu pedi um Wi-Fi diferenciado para poder avaliar o caso, enfim. O que eu quero dizer é que a equipe está 24 horas, 365 dias no ano, então a equipe é 100% comprometida, então a gente aciona, então os cirurgiões precisam cancelar a cirurgia que tiver agendada, enfim, todos os esforços, todo aquele dia para, literalmente, para a gente viver esse dia. Então é um grande dia não só para o paciente que está recebendo o coração, mas com certeza é um grande dia para toda a equipe envolvida. Muito bom, muito bom. Olha só, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Já tem gente aqui perguntando se eu quero saber também o que eu faço para não chegar nem perto da doutora Tawane. Em Noronha sim, mas numa sala não, eu num consultório não. Vou deixar essa pergunta para o final. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho, e a gente volta aqui no Rede Verdade.